Fumaça. Agora a gente vai entrar na questão da fumaça, que é o seguinte. Primeiro, o que é fumaça? A gente já viu fumaça, sabemos produzir fumaça. Agora, o que seria fumaça? Fumaça é uma suspensão de partículas e gases transportados pelo ar, emitidos quando o material sofre combustão ou pirólise. O que é pirólise? Já é um processo de decomposição térmica de materiais em temperaturas elevadas, geralmente em uma atmosfera inerte, sem acesso ao oxigênio. Então, a fumaça, pessoal, é um tipo de aerosol, tá? Uma névoa de partículas sólidas, gotículas líquidas, que estão próximas da faixa ideal de tamanhos para dispersão de Mayer em relação à luz visível. O que é essa dispersão, Júlio? Dispersão de Mayer, cientista alemão. É uma teoria que descreve como as partículas dispersam a luz. É uma ocorrência comum quando há fumaça na atmosfera. Lembra em mês de setembro, agosto, tiveram aquelas queimadas horrorosas em grande parte do Brasil? Você não conseguia nem enxergar em uma longa distância no horizonte, ou quando o céu ficava alaranjado, avermelhado, né? Então a fumaça, pessoal, é comumente um subproduto indesejado de incêndios, incluindo de fogões, de velas, motores de combustão interna, lamparinas, de óleos, de lareiras, né? Mas também pode ser usado como controle de pragas, a fumigação, né? A comunicação, sinais de fumaça, inclusive tem um versículo na Bíblia, em Juízes 20:38, que diz assim: e os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Sinais de fumaça eram muito utilizados, por exemplo, na China, inclusive também no oeste dos Estados Unidos, pela tribo Anasazi, uma tribo Nephilim, que em determinada distância, de acordo com os picos das montanhas, eles tinham um vigia, um atalaia, uma torre de vigia lá no alto, que eles faziam sinais de fumaça indicando que o exército inimigo estava se aproximando. Então a fumaça ela era utilizada nessa questão bélica, tanto para a questão defensiva quanto para questões ofensivas nas Forças Armadas. Tem a famosa cortina de fumaça, né? O que é essa cortina de fumaça? Ela é liberada para mascarar o movimento ou a localização de unidades militares, como infantaria, tanques, navios ou aviões. Você tem imagem aqui? Deixa eu ver se eu coloquei. Não, infelizmente eu não coloquei. Mas depois eu vou até compartilhar as imagens aqui, que é muito interessante sobre essa questão bélica. Eu estava falando em relação à cortina de fumaça, né, que é utilizado muito nessa questão militar, onde que eles fazem, inclusive, agora termos mais modernos, não uma fumaça como a conhecemos, mas agora o próprio termo cortina de fumaça é utilizado para se proteger do espectro infravermelho, ou seja, para não ser detectado por radares, né? Então, você ainda utiliza isso aí, isso é o que é muito interessante. Outra questão, Samuel, que os rituais, quando você acende um incenso, por exemplo, né, é utilizado principalmente em escolas de mistério para fins espirituais, para fins mágicos, porque cada entidade ela tem, digamos assim, uma cor, uma pedra, um tipo de aroma específico, né? Uma estrela associada, ou uma data específica de um alinhamento estelar associado. E quando você vê a questão do incêndio, por exemplo, a principal causa de morte em vítimas de incêndios é a questão da fumaça, que ela mata por uma combinação tanto do dano térmico, quanto principalmente envenenamento e irritação pulmonar, causado principalmente por monóxido de carbono, cianeto de hidrogênio, e entre outros tantos tipos de compostos químicos que a fumaça, dependendo do material também, né, que ela pode produzir. Agora, eu falei que nossa alma é comparada com fumaça, né? Olha os textos bíblicos aí. Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. Ou seja, ele está fazendo uma comparação, analogia do que é a nossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa, se desvanece, perde a forma. Por quê, pessoal? Aí que vem um grande segredo. A alma, ela é volátil. Por que a alma precisa de um corpo? Por que nós precisamos de um corpo? De um recipiente? Samuel, ele até deu o exemplo do hélio, né, superfluido. A alma, ela é o contrário, ela se espalha pelo ambiente. Ela não é igual o hélio que se acomoda e permanece ali no recipiente. A alma, ela é extremamente volátil. Lembra a questão dos gigantes que morreram no dilúvio? Por que eles precisam de corpos? Salmo 102:3. Porque os meus dias se consomem como a fumaça,
e os meus ossos ardem como lenha. Os meus dias são passados, são consumidos como a fumaça. Pessoal, quando tira muito da mente aquela questão poética, sabe? Quando esses autores bíblicos escrevem, não era simplesmente uma simbologia, algo que eles fizeram uma poesia, que lembra um pouco, não. Isso tem uma literalidade, isso tem uma conexão com o mundo espiritual muito forte. Eles não colocaram simplesmente ali exemplos que eles acharam bonitos, faz um certo sentido ali. Não, isso tem uma conexão literal, inclusive com o mundo espiritual, tá? Almas ainda com fumaça, Apocalipse 6, 9, 11 e 18, 13. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas, daqui a pouquinho, eu vou trazer vários textos, onde a gente vai fazer associação, e descobrir qual é esse altar das almas. Lembra que eu falei do altar de bronze, que é o altar de sacrifícios, e eu falei do altar de ouro, que é o altar dos incensos. Pergunta, qual é esse altar das almas de Apocalipse 6? Daqui a pouquinho a gente vai saber. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, verdadeiro e santo dominador? Não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olha que interessante aqui. Eles tinham uma frequência, um clamor, e eles tinham essa mesma frequência. Lembra da oração dos santos que subiam como fumaça? E aqui está no altar das almas. Só por aqui você já pode associar, e detalhe, tudo que existia no tabernáculo, tanto é que o próprio Deus falou, olha para Moisés, faça de acordo com um modelo que eu estou te mostrando, ou seja, já existia no céu. Todas essas indumentárias, equipamentos, mobília do tabernáculo, existe no céu e tem função similar, porém em escala muito maior. Tá? Aí vem aqui Apocalipse 18, 13, está falando sobre a cidade de Babilônia, né? E canela e perfume. Lembra aquilo que eu falei sobre especiarias, canela, aquilo que eu falei sobre óleos aromáticos, perfume, mirra, incenso e vinho e azeite, óleo e flor de farinha e trigo e gado e ovelhas e cavalos e carros e corpos e almas de homens. Corpos e almas de homens estão associados a todos esses elementos anteriores. Corpos e almas de homens estão ligados a incenso, canela, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, tudo isso. Há uma conexão desses elementos com almas de homens, porque essa cidade, ela domina, escraviza e aprisiona corpos e almas de homens. A gente lembra muito dessa questão da IA, do metaverso, transmigração e upload de alma, tudo isso está em conexão. Aí vem a própria questão, que continua ainda em Apocalipse, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Interessante que sempre o elemento ouro é utilizado aí nessa questão de incenso, fumaça, né, e oração. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Essas salvas de ouro aqui, pessoal, são estrelas, tá? Depósitos de almas, guf, cheias do quê? De incenso, ou seja, os próprias questões de gases, que a astronomia fala, né? Que essas estrelas têm com um monte de outros elementos químicos sendo cozidos literalmente ali dentro das estrelas, né? E ele fala que são as orações dos santos, são as almas. Alma, pessoal, como é que eu vou definir alma para vocês aqui? É uma essência pensante, uma essência consciente, é uma essência de existência, tá? Um jeito de eu definir a alma que tem uma conexão total com o eletromagnetismo. Colocaria, Julião, colocaria como definição a escritura, quando ela fala lá no Salmo 8,
os diminuíste um pouco melhor que os anjos? É que o hebraico, as próprias traduções que nós temos aqui, às vezes elas não conseguem condensar toda a informação ali, né? Inclusive o termo também está ligado nesse salmo, quando eles perguntam sobre o homem, né? O que é o homem, né? Para que te lembres dele, para que coloque mente nele, né? Para que o Senhor se preocupe com ele. E aí ele fala, os diminuíste um pouco menor que os anjos, né? E inclusive esse verso está conectado tanto a Cristo como a nós. Por quê? Porque nós somos também seres espirituais que fomos diminuídos. Esse termo diminuído, você pode entender como uma diluição. Então a alma, eu compreendo, porque o pensamento judaico, eles inclusive dizem que nós temos 5 camadas disso, tá? Atualmente. Os animais, por exemplo, têm 3 camadas daquilo que eles chamam de alma, ou seja, dessa diluição do ser espiritual dele, de regiões etéreas vindo para cá. Então, eu diria que a alma ela é uma diluição, tá, energética do teu ser, onde possui todos os dados transferidos para um mundo que físico, onde você é diluído, e por isso que aí você vai ser contido em um avatar, em um vaso. Então seria em outras palavras, uma diluição do teu ser, uma informação, parte do teu ser diluído neste mundo. Pode mandar. Muito bom. Excelente. Muito bom mesmo. E exatamente, são porções, né? Porção dobrada do Espírito, aquele que Eliseu e Elias, né? Que é relatado nas Escrituras. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que orações? Aquilo que eu li lá em Apocalipse 18:13, né? Até quando o Senhor não nos julga, né? Nosso sangue, né? Que é o que é uma frequência que fica ali. Não que a pessoa fica ali consciente, né? Sempre esperando por justiça divina acontecer todos os elementos, mas aquilo é uma frequência que fica gravado, que é a mesma questão do sangue de Abel clamando, né? Porque isso não é descanso, né, Samuel? Não é desativação. A pessoa sempre fala, poxa, né? Passei lá pela terra, fui injustiçado, né? Deus até quando? Eu estou aqui esperando fazer justiça, a terra ainda tem justiça. Não é uma questão dessa. É que nessa desativação fica gravado, é como um cartão de memória que você tira ou conecta do seu telefone. Aquilo fica gravado, independente se ele está ativo no seu celular ou se você removeu ele do seu aparelho. Essa é a questão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Aqui tem 2 questões. Trigo e joio. Justificados e condenados. Todos eles têm uma questão de alma ligada à fumaça. Só que a diferença é que uma está o quê? Dentro de salvas de ouro cheias de incenso. Ou seja, essas almas guardadas. É o famoso celeiro do seu Senhor. E os outros serão lançados como palha ao fogo. Ou seja, serão que passarão pelo Guiena, lago de fogo e enxofre. Como gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, se desfarão. Está vendo que uma questão está dentro de um recipiente, são o quê? Salvas de ouro, guardados. Não se dissipam. E os outros desaparecerão em fumaça, se desfarão. Muito interessante isso aqui. Muito top. Esse é o Salmo 37:20, né? Dando sequência aqui. Ministros de fogo, igual os serafins, né? Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Quem são aqueles que executam as ordens e mandamentos de Deus? Os anjos, né? O anjo que manifestou Maria para trazer mensagem, no caso de Sansão para Manoá, no caso de Abraão, no caso com Pedro para libertar da prisão, o João no Apocalipse, são os ministros, saraiva, eles são relacionados, detalhe, elementos aqui duais, complementares e contrários, é o famoso gelo e fogo, né? Tem até as crônicas, Game of Thrones, né? Crônicas de gelo e fogo. Nossa, tem muita questão também de semente de serpente, de pré-existente, nesse livro aí tem muita coisa, enfim. Mas a questão é vento tempestuoso que executa a sua palavra. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo ou vapor de fumaça. Atos 2:19, que é um dos profetas que foi até Joel acho que 2:30. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador.
Está vendo que existe uma conexão de fogo, saraiva, neve e vapores, com vento e ministros, anjos, espíritos, como um fogo abrasador? Ou seja, a própria manifestação, aquilo que eu falei do campo elétrico desses seres, faz provocar saraiva, fogo, dependendo da frequência, ou o contrário, neve, gelo, porque cada ser ele vai ter uma ação dentro dos elementos da natureza, que é uma própria interconexão da frequência e do campo energético e espiritual deles se manifestando dentro da nossa realidade. E aqui entra uma coisa muito interessante também, um dos pontos altos também dessa live. Pessoal, percebe? Sim, Samuel? Eu só comentar aqui a questão de frequência. Sempre importante o pessoal lembrar que eu sempre dou o exemplo da digital, né? Isso aqui é uma frequência eletromagnética. A digital, ela é uma frequência eletromagnética. Então, por que cada um tem uma? Por que eu tenho uma voz, o Júlio tem outra? Cada um tem uma voz. Por mais que tenham pessoas que tenham vozes parecidas, a gente tente imitar a frequência de alguém, imitar a voz de alguém, etc e tal, mas cada um tem algo exclusivo que Deus ele te deu. Onde você é imprimido lá do mundo espiritual, diluído e colocado aqui, imprimido, digamos, nessa impressora 3D biológica, né, que é o útero, para este mundo. Então cada um traz uma característica. Fora as questões de habilidades que Deus ele deu nato de cada um. Se até animaizinhos têm personalidades diferentes, nós temos formas diferentes de entender ou abordar coisas. Olha como é lindo isso, como é profundo. Então isso é algo que, só para o pessoal lembrar. Fala, poxa, toda vez que você olhar para a sua digital, você tem uma impressão, uma frequência, o teu nome de frequência na digital. Exclusivo, cada um, né? Cada um tem uma. Até os animais possuem isso, pessoal. Por isso que, lembre-se que não tem tigres com os mesmos padrões iguaizinhos de listras, onças, animais que são iguaizinhos ao outro, né? São sempre muito semelhantes, parecidos, né? Mas não é igualzinho assim ao outro. Então, até isso, a gente consegue ver digamos assim, a variedade e a infinitude, né, das coisas de Deus. Como é lindo isso. Pode mandar ver, mestre Júlio. Não, muito bom. Eu estava vendo esses dias no YouTube, um vídeo com a gravação de diversos artistas que já morreram, famosos, para você ver, a frequência fica gravada, né? E de artistas que ou não são da nossa época, ou a gente não tinha aquela questão da fala, né, do áudio no vídeo, então cinema mudo. Então a voz do Charlie Chaplin, né? E eu ouvi ali de vários artistas, políticos antigos, famosos, Mussolini, enfim, e tinha a voz lá da Marilyn Monroe. E é muito interessante que é uma voz que lembra muito aquelas princesas da Disney. Um tom assim bem baixinho, bem agudo, mas com uma harmonização bem legal, né? Você vê que cada um tem uma voz, cada um tem, quando você vê essa questão de dublagem, né? E às vezes uma pessoa, e a gente tem questão de dublador, pessoas que imitam muito bem, que conseguem captar aquela frequência, tanto dubladores quanto imitadores, pegam até os trejeitos, né, e conseguem passar aquilo dali. Ainda não fica 100% igual, você sempre vê, mas alguns se aproximam muito, né? Isso é muito interessante. Questão de filmes de terror. Eles possuem muitas referências do que é nevoeiros, não é? Algum tipo de fumaça, algum tipo de algo nebuloso, de misterioso. E desse nevoeiro saem criaturas tenebrosas, né? Monstros, zumbis, demônios. E por que isso? De onde que eles tiraram isso? Isso é uma interconexão, porque fumaça é isso, pessoal. Fumaça ela é uma interconexão do mundo físico com o mundo espiritual. Então, toda vez que um ser de lá do mundo espiritual, ele entra para esse plano existencial, ou o contrário, ou seja, quando alguém daqui adentra no mundo espiritual, ocorre a manifestação de fumaça. É um tipo específico de fumaça, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse mérito da questão, qual é o tipo de fumaça que ocorre nos portais, tá? Que é mostrado como uma espécie também de uma substância aquosa, um manto aquoso, algo do tipo, um véu. A questão aí dessa fumaça, né, dessa interface, dessa manifestação do mundo espiritual no plano físico, Êxodo 24, 16, 18. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Nuvem, estamos falando de cinzas, nuvem, vapor, fumaça, incenso, nuvem. A nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, ou monte Horebe.
e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor. No cume do monte, ou seja, raios, relâmpagos, pessoal. Pensa aí naquelas tempestades de raios, de trovões. É a glória de Deus. A glória de Deus, ela também sempre vai se apresentar com algo eletromagnético. O próprio trono de Deus já tem uma marca eletromagnética, que é o próprio arco celestial, também chamado de arco-íris, com as 7 cores, que são frequências eletromagnéticas. Luz, cor, frequência eletromagnética. Tem no mundo físico, tem no mundo espiritual. Então, essa manifestação, os olhos dos filhos de Israel, versículo 18, Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites, mais uma vez o 40, né? Aí entra aquela questão de tempo no mundo espiritual, que é diferente do mundo físico, né? As pessoas perguntam, mas como é que Moisés ficou sem se alimentar 40 dias e 40 noites? O tempo do mundo espiritual passa diferente do tempo físico. Aquela mesma questão do filme Interestelar, né? Às vezes, em planetas ali que o filme ele aborda diferentes, para um passou-se poucos dias, para outros lá no outro planeta passou-se anos e vice-versa.